Gênesis capítulo 12. Minha filha, por favor, não coloque o texto agora não, tá bom? Obrigado. Depois, no decorrer da mensagem, você pode colocar, mas agora nós vamos ler aqui, ó, na Bíblia, na Palavra de Deus. Claro, também a Bíblia é digital, né? Mas agora é aqui, no papel, no papiro. Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Quem trouxe a Bíblia, levanta, por favor, e glorifica o nome de Jesus. Eita glória! Diz assim o texto, Gênesis capítulo 22. Por que eu estou no capítulo 12, Jesus? Misericórdia. 22. 22, Gênesis 22. Eu falei 12? Esquece, é 22. E aconteceu depois dessas coisas, que tomou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e ofereço ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu filho: pai. Ele disse: meu pai. E ele disse: eis aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estende a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Eu vou precisar orar. E eu peço a você que incline a sua cabeça. E você, por favor, ore comigo. Deus, Pai de Abraão, de Isaque, de Jacó, Pai dos profetas, dos sacerdotes, dos servos, Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. Senhor,
Por certo, o Senhor está aqui. E nós cremos por muitas razões. Uma delas, a tua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Nós estamos aqui te louvando. E o Senhor se faz presente aqui. Agora, Senhor, estamos diante de mais uma porção da tua palavra. Que palavra poderosa, maravilhosa. Que palavra linda, mas ao mesmo tempo desafiadora. Senhor, não nos permita sair daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos. Então, use do poder da tua palavra para nos falar nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Deixa eu tirar aqui o som do telefone, muito embora não vou precisar desligar, mas eu tenho que tirar o som dele. Você já reparou que a Bíblia apresenta entrega como uma chave espiritual? Hoje eu vou falar sobre entrega. Eu quero vos falar nessa noite sobre o poder de uma entrega. Então, se você, em algum momento e agora, em algum momento da sua vida cristã, você entendeu que entregar é uma chave espiritual, você fez a leitura correta, leitura certa. Pois entrega é uma chave espiritual para a nossa vida. Eu vou dar para você aqui alguns exemplos de entrega, só para a gente se situar e nos conectar com o texto. Enumerei aqui alguns exemplos, mas vou pular. Eu enumerei o exemplo de Abel, de outros, mas vamos lá. Vamos lembrar de Jacó. Jacó viveu 20 anos na casa do seu sogro, Labão, e quando ele volta para a sua terra, ele está muito rico. Muito rico mesmo. E ele sai de casa corrido do seu irmão Esaú. E a Bíblia diz que quando ele se aproxima do seu irmão, ele pega toda a sua riqueza e coloca à frente. Ele está disposto a dar toda a riqueza que ele adquiriu em 20 anos. E a maior riqueza que Jacó tinha era sua família. Mas ele está disposto a entregar a sua própria família e todos os bens que ele adquiriu em 20 anos em troca do perdão do seu irmão. Pode ler o texto que você vai ver que é exatamente isso que ele faz. Está lá em Gênesis capítulo 32. Ele coloca à frente toda a sua riqueza, ele está pronto a entregar tudo o que ele adquiriu em 20 anos em troca do perdão do seu irmão. Ele recebeu o perdão do seu irmão, porque a sua entrega foi uma chave espiritual. Olha o exemplo de Ana. Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E ela vai ao templo e faz uma oração. Ela se derrama no altar. Ela chora. E ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu entrego ele para o Senhor. Eu entrego ele na tua casa. Assim foi feito. Deus ouviu a oração e as lágrimas, e viu as lágrimas de Ana, e lhe presenteou com um filho, Samuel. E por ofício, Samuel só está abaixo de Jesus. A oferta de Ana trouxe ao mundo um homem que foi profeta, sacerdote e juiz.
Chave espiritual. Mais um exemplo, Davi. Davi adquiriu muita riqueza com as guerras, o chamado despojos de guerra. E nas suas alianças com os reis, ele tinha muita riqueza, ouro, prata, bronze. E um dia ele está em casa, na sua luxuosa casa, e ele pensa assim: a minha casa ela é linda, e meu Deus habita numa tenda, eu vou fazer um templo para o meu Deus. Ele não constrói, porque as suas mãos estão cheias de sangue, mas toda a sua riqueza foi disponibilizada para o seu filho Salomão construir o conhecido Templo de Salomão, a obra arquitetônica mais luxuosa de todos os tempos. Um lugar que, quando foi inaugurado, a glória de Deus desceu nesse lugar e ninguém conseguiu ficar em pé. Chave espiritual. Eu fecho com mais 2 exemplos. Como não falar do nosso próprio Deus? Eu deveria até começar por Ele, porque a maior da entrega das ofertas foi o nosso Deus, veio dele. Se você está aqui nessa noite, você que é salvo, se você está aqui, é porque Deus entregou seu filho para morrer em seu lugar. Já que 2, 3 disseram glória a Deus, aleluia, nem ia provocar, mas já que alguns disseram, eu acho que você vai falar. Você que está aqui hoje, salvo, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, você que foi livre da condenação do inferno, isso só foi possível porque o nosso Deus Pai entregou o seu filho para morrer no nosso lugar. Amém. Glória a Deus. Dá para você perceber o que é o poder de uma entrega? Deixa eu fechar o exemplo falando de nós. Nós. Mais uma vez. Quem tem a convicção de que é salvo aí, levanta a mão. Glória a Deus. Você que não tem convicção, no final dessa mensagem, você pode entregar a sua vida para Jesus. Porque eu falei, ninguém vai sair daqui hoje sem entregar pelo menos uma coisa para Jesus. Então, vamos lá. Se você tem a salvação, é porque Deus deu o seu filho, mas porque você também ofereceu a sua vida, você entregou a sua vida para Jesus. Primeiro você creu em Jesus, fé, e depois você entregou a sua vida a Ele. Então, querido, querida, a entrega é uma chave espiritual. Quando você entrega para Deus alguma coisa, você está dando a Ele, você está pedindo a Ele, você está oferecendo a Ele algo que você tem de valor muito grande, e você está dando liberdade a Ele, a partir da sua fé, a partir da sua entrega, dele fazer algo grandioso na sua vida. Que nessa noite, todo espírito de mão mirrada caia por terra em nome de Jesus. Que nessa noite, todo espírito de incredulidade não tenha força nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O livro de Gênesis, que é o livro do começo, ele traz, dentre os seus personagens, Abraão. Abraão é o pai da nação de Israel, também conhecido como pai da fé. Se você quiser conhecer a história de Abraão, basta você ler
Eu acho que foi por isso que eu comecei no capítulo 12. Basta você ler Gênesis 12 a 25, que você vai conhecer a vida, a história, a biografia de Abraão. Quer conhecer Abraão? Gênesis 12 a Gênesis 25, quando ele morre. São 13 capítulos que registram uma história de peregrinação, altares, provas, uma vida de obediência, de adoração, de fé, que nós podemos chamar de marcos históricos. Marcos históricos na vida e na trajetória desse homem chamado Abraão. E mesmo com algumas falhas no seu percurso, e quem não as tem, nós temos, porque somos seres humanos, falhas, que Deus nos livre dos pecados, da iniquidade, que Deus nos livre mesmo, mas falhas sempre vamos ter no percurso. E ainda que você peque, se você pecar, você tem Jesus Cristo, que você pode pedir perdão a Ele, e o sangue dele te purifica de todo pecado. Amém. Então, na trajetória de Abraão, assim, aconteceram algumas falhas. Como, por exemplo, a sua descida ao Egito, que não foi da vontade de Deus, isso custou a peregrinação da sua geração 400 anos depois. Mas nada disso manchou a imagem de um homem que foi chamado amigo de Deus. Interessante que esse texto que nós acabamos de ler, ele converge, assim, tudo o que aconteceu na vida de Abraão acontece ao mesmo tempo aqui, nessa história que você conhece muito bem, que é a entrega de Isaac, seu filho. Se você tiver curiosidade de ler, ou quiser relembrar, você vai ver que tudo o que acontece na vida de Abraão se mistura e acontece agora, nesse momento que ele está indo para o Monte Moriá oferecer Isaac em holocausto. É um combo de tudo que ele viveu na vida, que Deus permite que ele leve para o Monte Moriá ao mesmo tempo. E há uma frase do pastor Elcio de Assis que me chama muita atenção. Ela diz assim: Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Deus sabe como dar, mas não se engane, Ele sabe como pedir. Moriá para Abraão é o rompimento de todos os seus limites. Então, se nós pudéssemos resumir o que está acontecendo aqui, e nós lemos do versículo 1 ao versículo 14, se nós fôssemos resumir em uma palavra, a palavra é exatamente essa: entrega. Eu quero te perguntar como é que a sua vida está sendo projetada, traçada. Como que a sua trajetória de vida está sendo feita? Eu creio que todos nós temos, se nós fôssemos escrever, nossa vida daria um livro. Todo mundo dá um livro. Todo mundo. A vida de todo mundo dá um livro. Não dá um diário, não. Dá um livro. E se você fosse escrever a sua história de vida, e se você fosse assim, estabelecer alguns marcos na sua vida, quais você colocaria? Se você fosse destacar alguns pontos da sua trajetória de vida, quais seriam? Em que momento da sua vida você viveu uma experiência profunda com Deus? Eu começo por aí. Pensando a sua vida como um livro, e penso que
em uma história de quem de fato é justo, de quem tem uma vida de fé, a primeira coisa que encabeça é: em que momento na minha vida eu tive uma experiência com Deus? Em quantos momentos da minha vida, da sua vida, da nossa vida, nós podemos colocar num pseudo-livro ou num possível livro que nós tivemos experiências de fé? Em quantos momentos da sua vida você experimentou milagres de Deus? Dentro ainda desse possível livro, quantas vezes você falhou, você errou, e você consertou, e aquela falha te serviu como aprendizado? Quantas vezes você pôde descer e reconhecer que você errou? Quantas pessoas você pediu perdão? Quantas vezes você perdoou? E para eu fechar, para a gente não ficar aqui numa possibilidade de uma construção ou de escrever um livro, minha última pergunta: se você fosse colocar no seu livro de vida, quantas pessoas você colocaria ali naquele livro que você pôde abençoar? Pense nisso. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a vida de Abraão, ela não é um livro. Ela está dentro do livro dos livros, a Bíblia. E na trajetória de Abraão existem momentos marcantes. E a vida desse homem vai para a galeria da fé. Assim como a minha, a sua, precisa ir na galeria da fé. Eu termino essa introdução dizendo a você o seguinte: eu falei que esse capítulo 22, a palavra que resume, a palavra que define é a entrega. E eu termino sobre o livro, porque em todo livro, no seu começo, tem um negócio chamado dedicatória. Abraão não escreveu um livro. A Bíblia fala sobre ele. Mas Abraão vai dedicar, vai entregar a sua vida no altar. Mas junto dela, vai entregar seu próprio filho. Eu espero que nessa noite você pense, entenda. Não importa quais são os marcos que você teve na vida. O que importa é se nesses marcos históricos e espirituais sua carreira está sendo construída com Deus a partir de muita entrega. Amém, amados? Glória a Deus. O que o poder da entrega é capaz de produzir em nós? O que o poder de uma entrega é capaz de produzir em nós? Em primeiro lugar, o poder de uma entrega, quando nós nos propomos a obedecer o pedido de Deus, nos tira da zona do conforto. O poder de uma entrega, quando nós nos propomos a obedecer o que Deus nos pede, nos tira da zona de conforto. Repare que o texto começa dizendo assim: depois dessas coisas, pois Deus, Abraão, aprova. Eu sei que você conhece muito bem a história de Abraão levando Isaac para o altar. Nós conhecemos o texto, temos muitas músicas sobre Abraão entregando a sua oferta, seu próprio filho, para o altar, em holocausto. Mas o texto começa desse jeito: depois dessas coisas, pois Abraão
pois Deus, Abraão, aprova. E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é essa: que coisas a Bíblia está falando? Que coisas são estas? Eu vou te falar 3 coisas que antecedem a ida de Abraão para o Moriá: deleite, paz e conquista. Se você recuar no texto, está escrito. Não estou simplesmente trazendo para você um pseudo, uma coisa inventada. Não, está escrito no texto. Depois dessas coisas, que coisas? Deleite, paz e conquistas. Deleite como assim? Deleite foi o próprio nascimento de Isaac. Gente, o homem foi pai com 100 anos. A esposa foi mãe com 90. Avô já é um negócio babão. Avó é um negócio babona. Você imagina um pai com 100 anos e uma mãe com 90. Foi um deleite na vida de Abraão e de Sara sem igual, porque é um milagre. Depois desse momento, veio o tempo de paz. Por quê? Porque com o nascimento de Isaac, houve conflito entre Agar, por causa de Ismael, e Sara, por causa de Isaac. Então, o que Deus, ou melhor, o que Abraão precisou fazer? Despedir Ismael. O conflito continua historicamente, até hoje. Mas naquele momento foi um alívio, uma paz na tenda de Abraão, porque não tinha mais briga entre Agar e Sara. Então vamos lá. Deleite, porque nasceu Isaac. Paz, porque teve que despedir Ismael com a sua mãe Agar. E depois Abraão fez aliança com o rei Abimeleque. Ele ficou mais rico ainda, teve mais conquistas. Então, vamos lá, vamos vamos entender o homem assim, o homem que tem assim, deleite, paz, riqueza, é tudo que a gente queria. Vá me dizer que você não queria isso. Desfrutar de coisas milagrosas que Deus te dá, ter paz, não ter conflito nenhum, não ter que ficar insatisfeito com nada, ter paz, chegar na sua casa, tomar seu banho, jantar, né? Ficar assistindo lá seu filme, ou que você gosta de assistir, desde que não seja pecado, evidentemente. Ter paz, não ter conflito, ninguém está brigando com você, você não está vendo briga nenhuma, você não está assistindo discussão nenhuma, e para completar, está caindo dinheiro na sua conta, sem você fazer muita força, você está ficando cada vez... Imagina, todo mundo queria isso. Eu estou assim, contextualizando, mas é sem exagero, porque foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Aí está lá Abraão deitado em berço esplêndido, à sombra, assim, debaixo de uma sombra, tranquilo. Aí vem Deus e chama Abraão. Abraão! Abraão! E qual foi a resposta de Abraão, imediatamente? Irmão, diz eis-me aqui quando está tudo bem. Difícil é dizer eis-me aqui quando Deus pede alguma coisa que você não quer abrir mão. Deu para entender? Está tudo bem. Aí Deus fala, Abraão, Abraão, eis-me aqui, claro, eis-me aqui. Quem não vai dizer sim para Deus quando está tudo bem? Só que Deus não está dizendo para Abraão, eu vou te dar mais isso, mais aquilo, eu vou te dar mais paz, eu vou te dar mais riqueza. Não. Deus está dizendo, Abraão,
vai no monte que eu vou te mostrar e pega o seu deleite. Hoje, nesse momento que você está vivendo um tempo de paz e que você colocou mais um dinheiro no bolso, leva para o Monte Moriá e ofereça a mim o holocausto. Você está entendendo, irmão? Agora preste atenção. O que levou Abraão a se movimentar em direção ao lugar da entrega e oferecer seu filho? Porque ele diz, eis-me aqui, sem saber o que Deus está pedindo. Mas depois que Deus pede, ele continua dizendo, eis-me aqui. E é aí que a gente vê quem de fato é servo, quem de fato é crente, quem de fato é filho de Deus. Quem de fato vive uma vida de obediência. Quem de fato está disposto a entregar. Porque nós não podemos dizer simplesmente, eis aqui, quando está tudo bem. Mas quando somos servos de Deus, quando vivemos debaixo da obediência e quando nós estamos prontos a oferecer para Deus tudo que Ele nos pedir, a gente diz, eis-me aqui, quando está tudo bem, mas também diz, eis aqui, quando Deus pede aquilo que Ele mesmo nos deu. Mas afinal de contas, o que levou Abraão a mover-se, a sair da sua zona de conforto? Duas coisas. O que levou Abraão a mover-se, acordar de madrugada, colocar o jumento, preparar tudo, levar para o Monte Moriá. O que levou Abraão a sair do seu lugar foram duas coisas: a palavra e a promessa. Porque, irmão, se a palavra de Deus não mover você, se a palavra de Deus não tirar você da zona de conforto, se a palavra de Deus não mover você em direção à vontade dEle, meu amado irmão, desculpa, tem alguma coisa errada na sua vida. E se você não valoriza as promessas de Deus, se você não acredita que as promessas de Deus existem na sua vida e que elas podem se cumprir, meu amado irmão, você está onde? No reino de Deus mesmo? Tem três coisas que nos impedem de nos mover. Mesmo ouvindo a palavra, mesmo com promessa dentro de nós. Tem três realidades que nos coloca, que nos deixa na condição estática. Primeiro, a própria acomodação. Tem muita gente acomodada. Não consegue mover-se pelo poder da palavra. Não consegue ir em direção às promessas de Deus. Segundo, uma dor. Uma pessoa com a alma ferida, ela não consegue se mover. Ela não consegue sair do lugar. E terceiro, a incredulidade. Pode ter certeza que essas três coisas prendem a pessoa em um lugar e ela não consegue sair daquele lugar. A acomodação, dor e incredulidade. E eu espero que nessa noite você seja compelido, você seja movido pelo poder do nome de Jesus, da palavra, a sair do seu lugar e entregar o que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Em segundo lugar, o poder de uma entrega nos faz ver o lugar da vontade de Deus e nos faz adorar além das circunstâncias, crendo no impossível. Eu vou falar de novo, com calma, porque está no texto isso. O poder de uma entrega nos faz ver o lugar da vontade de Deus e nos faz adorar além das circunstâncias, crendo no impossível.
Chegou um momento que Abraão parou de andar. Ele saiu de casa com o seu filho e com alguns servos. Então chegou um momento que Abraão conseguiu visualizar o Monte Moriá. Abraão viu o lugar do sacrifício. E se você ler o versículo 5, aí, Anne, se você puder colocar, agora já pode. Nós vamos ler o versículo 5, porque o versículo 5 é maravilhoso. O versículo 5 é tremendo. E um simples português, no verbo, nos faz olhar para esse homem e dizer assim: eu quero viver isso na minha vida. Olha o que diz o texto. Você pode olhar para a tela agora. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço, verbo no plural, iremos lá, ou até ali. E havendo adorado, plural mais uma vez, tornaremos a vós. Então entenda, Moriá é o lugar da vontade de Deus. É o que Deus desejou para Abraão, momentaneamente. E agora ele está dizendo assim para os seus servos: eu tenho a convicção de que eu vou voltar com o meu menino. Porque muito embora não há registro no texto, os servos de Abraão sabiam que ele estava indo para oferecer holocausto. Por quê? Tinha lenha, tinha cutelo. Talvez alguém pensou, ele vai comprar de alguém, isso aí vai no meio do caminho e vai levar. E ele agora está dizendo: olha, eu vou voltar, nós vamos lá e vamos voltar. Mas detalhe, o que vamos fazer lá? Porque esse é o detalhe, irmão. O detalhe é o que Abraão e Isaac vão fazer no Monte Moriá. Então diga comigo, o que eles vão fazer é o que nós precisamos fazer todos os dias. O quê? Pergunta, o quê? Adorar em espírito e em verdade. Adorar. Adorar em que circunstância? Adorar no meio de uma prova, a maior de todas elas. Mas quando você tem a vida no altar, quando você tem o coração disposto a entregar para Deus tudo, a sua vida é vida de adorador. Porque adorar não é só cantar, a gente canta também adorando, mas adorar não é só cantar. Adorar, acima de tudo, é entregar a vida a Deus, é Deus olhar para você e ver que o tempo todo a sua vida está no altar. Você é uma oferta para Ele. Aí tudo que você vai fazer adorando. Olha o poder de uma entrega. O poder de uma entrega nos leva a adorar a Deus, não importa as circunstâncias. E ainda, a gente crê no impossível. Porque se você ler Hebreus 12, não vou ler, não vou pedir nem para colocar para a gente ganhar tempo. Hebreus 12, Hebreus 11. Se você ler na galeria da fé a parte de Abraão, você vai descobrir que por que Abraão está dizendo isso aqui no versículo 5. E lá em Hebreus está dizendo, sabe o quê? Que Abraão cria que Deus iria ressuscitar o seu filho dos mortos. Eu vou dizer mais uma vez o que Hebreus está dizendo, não sou eu. É o livro de Hebreus, na galeria da fé, na parte de Abraão. Abraão
cria que Deus iria ressuscitar o seu filho dos mortos. Ou seja, Abraão vai para o monte adorar, e as circunstâncias eram pedido de entregar seu próprio filho, mas ele está acreditando o seguinte: nós vamos voltar, porque nem que Deus ressuscite Isaac, ele é uma promessa na minha vida, nós vamos voltar adorando, nós vamos indo adorando, nós vamos adorar lá, e nós vamos voltar adorando. A vida do crente é assim, irmão. Você vai adorando, você volta adorando, você acorda adorando, você trabalha adorando, você vem para casa adorando, você passa pelas dificuldades da vida adorando, você passa pelas lutas da vida adorando, e no final de contas você está sempre crendo: Deus vai fazer alguma coisa de milagre, Deus vai fazer impossível, porque eu sou adorador e Ele é o meu Senhor. É assim a vida do crente, irmão. Por isso que o crente assim não tem dificuldade em dar, em oferecer, porque a sua vida o tempo todo é vida de adoração. Em terceiro lugar, o poder de uma entrega nos leva a experimentar um altíssimo nível de dependência de Deus. E olha isso aqui, irmão. O poder de uma entrega nos leva a experimentar um altíssimo, não é alto não, é altíssimo nível de dependência de Deus. Agora, só tem Isaac e Abraão e Isaac caminhando juntos. E eles estão subindo o Monte Moriá. E num dado momento da trajetória, você leu o texto comigo? Isaac vai perguntar: pai, está tudo certinho, mas está faltando uma coisa. Cadê o cordeiro? Está o cutelo, que é a faca, está a lenha, as amarrações. Está tudo certo, mas está faltando o principal: o cordeiro. Nós estamos falando de um moço, e aqui o texto chama de moço, a minha versão também fala moço, outra versão fala jovem. Estamos falando de um moço que estava acostumado a ver o seu pai pegar um cordeiro, o melhor que tinha do rebanho, e oferecer em holocausto. Eu vi um desenho animado há algum tempo atrás, procurei depois esse desenho, não achei mais. Mas não esqueço nunca esse desenho animado de Abraão. Desenho animado mesmo. E no desenho animado aparece Ismael primeiro, depois Isaac. E Abraão fala assim: Ismael, vai lá no meio do rebanho, pega um cordeiro para mim e traz aqui, porque hoje nós vamos fazer um sacrifício para o Senhor. Aí Ismael vai lá com um cordeiro feio, com defeito, e entrega para o pai. E o pai: mas Ismael, eu já te ensinei que é o melhor. E eu não esqueço o desenho animado. No desenho, Ismael fala assim: é tudo cordeiro mesmo? Pai, é tudo igual. E num outro momento aparece Isaac, pequeno, uma criança. E aparece Isaac com um cordeiro bonito, carregando no colo, e disse: pai, olha aqui, esse aqui que eu vi é o melhor que a gente tem no rebanho, o nosso Deus merece o melhor. Esse aqui é o melhor, pai. E aí Abraão vai lá, pega o cordeiro dos braços de Isaac, e ele vai lá oferecer o cordeiro em holocausto. Lembrando do desenho, e olhando para o texto, eu posso afirmar a você que Isaac sabia muito bem o que significava oferecer o melhor para Deus. Ele sabia muito bem que não existia altar sem um cordeiro por cima, que não existia altar sem oferta.
E por isso ele pergunta: pai, onde está o cordeiro? Essa pergunta de Isaac, ela é provocativa, porque Abraão precisa responder, e quando Abraão responde, a sua resposta é em alto nível de dependência de Deus. E um alto nível de dependência levou Abraão a dizer: Deus proverá. Deus já proveu. Aliás, os originais nos levam a entender que a palavra de Abraão é essa: Deus já proveu, porque Ele é provedor. Ele está levando o seu filho é a oferta, mas ele está entendendo o seguinte: Deus vai prover. Já que você perguntou, Isaac, Deus vai prover. Irmão, o nosso mais alto nível de dependência não é quando nós vamos dar a resposta para ninguém, nem para nós mesmos. Nosso mais alto nível de dependência é quando nós estamos caminhando e nós olhamos para Deus e dizendo assim: Deus, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu creio que o Senhor é o meu Deus provedor. Quantas vezes a gente não entregou uma oferta, alguma coisa, sem poder dar, mas a gente deu, crendo que Deus é provedor. Eu não sei de onde vai sair, mas Deus é provedor. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer porque Ele é provedor. Eu não sei como é que eu vou ter, mas eu vou ter, porque antes de ter, Deus é, e o Deus que é, me dá aquilo que eu preciso. Ele é provedor. Aleluia. Irmão, nunca deixe de depender de Deus. Vou repetir: nunca deixe de depender de Deus, porque Ele é teu Pai. E um pai nunca deixa o seu filho, nunca deixa os seus filhos sem aquilo que precisa. Posso ouvir um amém? Louvado seja Deus. Em último lugar, o poder de uma entrega nos leva a viver o que de fato é uma vida no altar. O poder de uma entrega nos leva a viver de fato o que é de fato uma vida no altar. Abraão fez tudo que Deus tinha lhe pedido. Abraão fez tudo o que tinha que ser feito para oferecer Isaque. O ponto máximo dessa entrega, e não é difícil a gente imaginar, o ponto máximo é um cutelo, uma faca grande, pontiaguda, sendo erguida e levantada. Porque sendo erguida e levantada, eu não sei em que altura. Porque quando você levanta um objeto, o seu próprio braço para você descer, quando você levanta, você vai imprimir uma força maior. Então, se você levanta, a sua força aumenta sobre o objeto que você vai imprimir sua força. Então, o ponto máximo aqui é quando Abraão levanta o cutelo e ele tem que degolar. A faca tem que entrar na garganta, tem que degolar mesmo, para cortar a veia. Então, quando ele vai no ponto máximo do cutelo, o texto diz que o anjo do Senhor, isso aqui é lindo, é o anjo do Senhor. É o anjo do Senhor quem vai falar. E eu entendo que o anjo do Senhor é Jesus.
É Jesus falando: Abraão, abaixa sua mão. Você tem vida no altar. Abraão, você foi provado e aprovado, porque você tem vida no altar. Abraão, você estava disposto a ir até o fim. E quem está disposto a ir até o fim tem vida no altar. Aleluia. Vida no altar não é cumprir um ritual, mas é obedecer os processos de Deus, custe o que custar. Vou repetir: vida no altar não é cumprir um ritual. Sua vida não é uma vida de ritual. Culto não é ritual. Servir a Deus não é ritual. Você não pode ser uma pessoa ritualística. Não é nenhum ritual. É obediência aos processos de Deus. A palavra de Deus é simplesmente obediência. Vai até o fim. Vai até o fim. Aguenta, irmão. Seja obediente. Não é ritual. Não é coisa ritualística. É obediência. Aleluia. E obediência é sinal de quem tem vida no altar. Vida no altar é estar disposto a entregar o que Deus pediu, o que é de mais precioso. Isso é vida no altar. Abraão colocou Isaac sobre a lenha. Ele estava disposto a oferecer o que havia de melhor. Por isso o anjo disse: Deus provou você. Você foi aprovado porque você tem vida no altar. Você ofereceu o seu melhor, Abraão. Vida no altar é sentir a dor, mas não deixar de entregar. A dor, ela passa. A entrega é uma chave espiritual. Por isso quem entrega tem vida no altar. Vida no altar é ir até o fim, fiel ao que Deus pediu. Não importa, porque quando Deus prova, quando nós vamos até o fim, Ele nos aprova. E quem passa pela prova tem vida no altar. É com a vida no altar que a nossa fé é aprovada, a nossa fé cresce. Deus não reprova ou aprova altares. Deus reprova vida no altar. Porque altar a gente constrói. No caso de Abraão era altar de pedra. Deus não prova nem aprova coisas. Deus prova e reprova vida. Altar só tem valor para Deus quando a nossa vida está nele. E eu concluo. Com a palavra de Abraão. Diga comigo: palavra tem poder. E vamos crescer, tá bom? Nós vamos crescendo. Vamos repetir: palavra tem poder. Palavra sobre a palavra de Deus tem poder. Palavra sobre a palavra de Deus, crendo na promessa, tem poder. De novo: palavra sobre a palavra de Deus e a promessa de Deus tem muito poder. O que Abraão vai dizer para Isaac? Deus proverá um cordeiro para o holocausto. Palavra debaixo de palavra tem poder. Palavra firmada na promessa tem poder. Você não está crendo, não? Está escrito. Quando Abraão virou-se, pendurado em uma árvore, um cabrito. Você está pensando que esse cabrito é um cabrito qualquer? Eu posso definir esse cabrito em uma palavra. Providência. Ou provisão. Providência e provisão aparece quando nós menos esperamos. Providência e provisão, primeiro vem de Deus, porque Ele que é provedor. Segundo, Ele aparece quando mais nós precisamos e menos nós esperamos. Deus manda quando mais nós precisamos e quando menos nós esperamos, Ele manda.
E por último, providência e provisão é para deixar o nosso altar sempre cheio. Isso aqui é para você glorificar a Deus. Então nós vamos fazer o seguinte: isso aqui não é mera repetição, isso aqui é verdade absoluta pela palavra de Deus. Então você vai falar bem alto, querido, diga assim: altar de crente, obediente, nunca fica vazio. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga mais uma vez, diga assim: altar de crente, adorador, nunca fica vazio. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga: altar de crente que depende de Deus, nunca fica vazio. Diga: altar de crente fiel até o fim, com uma fé inabalável, nunca fica vazio. Aplauda ele. Aleluia! Eita glória! Irmão, Abraão só tinha que dar um nome àquele lugar. Só tinha um nome para Abraão dar àquele lugar. Só tinha um nome a ser dado naquele lugar em Moriá. E qual o nome? Jirê. Deus provedor. Deus provedor. Agora preste atenção. Abraão só viu a providência. E aqui termino. Abraão só viu a providência e tomou posse da providência porque um momento da sua vida ele resolveu. De novo. Abraão só viu a providência e só tomou a providência, posse da providência, porque ele entendeu que ele precisava. Você está melhorando. Abraão só tomou posse da providência, viu e tomou posse da providência, porque tudo começou com a disposição de... Como é que você quer tomar posse da providência de Deus se você não está disposto a entregar? Entrega é uma chave. Vou pedir os irmãos do louvor para estarem aqui, por favor. E eu quero te perguntar: o que você está disposto a entregar nessa noite? Coloca o gasofilaço para mim, pastor, aqui em cima, aqui, à minha esquerda. Pode deixar ele aqui por enquanto. Pode botar isso. Obrigado, pastor. Como eu disse no começo desse culto, ninguém pode sair daqui nessa noite sem deixar de entregar alguma coisa no altar. Eu tenho duas coisas para entregar para o Senhor. Uma está aqui. É uma oferta. Por isso que eu deixei a oferta e o dízimo para agora. A outra, permita-me não te falar. Porque uma coisa entre mim e Deus. Mas eu vou entregar aqui hoje. É o meu Isaac de hoje. Eu estou aqui pronto para entregar duas coisas. Porque eu estou esperando providência do céu. Eu estou esperando Deus agir. O que você está disposto a oferecer? Os irmãos não vão cantar agora. Eu preciso só da música, do som dos instrumentos, baixinho. E você vai esquecer a música temporariamente. Você vai ter tempo de pegar um envelope para ofertar, para dizimar. Mas agora você vai fazer o seguinte: você vai baixar a sua cabeça e você vai deixar o Espírito Santo falar com você.
Para ouvir a voz do Espírito. Talvez você esteja vivendo um momento de paz, de tranquilidade, como Abraão estava. Ou talvez você esteja vivendo um momento de crise. Porque a vida nossa é assim. Tem momentos que está tendo paz, tem momentos que está tendo crise, tem momentos que está bem, tem momentos que não está bem, tem momentos que estão com saúde, tem momentos que está doente. Eu não sei o que você está vivendo hoje. Mas essa palavra, ela está nos impulsionando a ofertar, a dar, a entregar. Eu vou me silenciar. Ninguém vai ficar com a cabeça baixa. Ninguém vai ficar com os olhos abertos. O Espírito Santo vai falar com você. Assim como falou comigo. E Deus vai te pedir alguma coisa agora aí. E se for difícil ou impossível, creia que é exatamente no impossível que Deus atua. Seu momento de Jeová Jireh vai acontecer. E possivelmente não aconteça hoje. Mas se acontecer agora, amém, glória a Deus, glória a Ele. Porque agora, irmão, não é momento de você tomar posse. Agora é momento de você entregar. Me silencio e que o Espírito Santo fale com você o que você deve entregar nesta hora. Obrigado por nos falar, Senhor. Agora, Deus, impulsionados pela palavra do Senhor e pela promessa, nos tire do nosso lugar e nos leva para o altar da entrega, porque cremos que Tu és um Deus provedor. Eu não sei o que você vai entregar. Eu não sei. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje. Deus te abençoe, meu filho. Deus seja louvado. Começou, irmão. Já tem uma pessoa que já entregou a vida para Jesus. Começou. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus abençoe, minha filha. Pode abaixar a sua mão. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Deus te abençoe, minha filha. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Deus abençoe, minha filha. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Quer entregar a sua vida para Jesus? Eu vou pedir aí aos irmãos da intercessão. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe você também. Irmão, vamos lá. Isso aqui é coisa linda.
Você que levantou sua mão, levanta mais uma vez. Deixa levantada um pouquinho mais só. Levanta de novo a sua mão. Aí, eu vou pedir a alguns irmãos, líderes e intercessores, para você pegar essa pessoa e trazer para cá para o altar. Nós vamos começar com vida salva no altar. Eu falei que você não vai sair daqui sem entregar alguma coisa. Nós vamos começar pela salvação. Isso. Quem mais levantou a mão? Pode pegar aí, Serginho. Isso. Lá atrás, lá, ó, também com a mão erguida, lá uma irmã, leva para mim, traz para mim, por favor. Isso, Elisângela, obrigado. Eita glória. Não vai ficar ninguém sentado. Irmão, não sei nem o que fazer. Aleluia. O que eu faço, Espírito Santo? O que eu faço, Espírito Santo? Bom, vamos cumprir a Bíblia, né? A Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Então, se tem festa no céu, tem que ter festa na terra. Celebra Ele.